Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 989. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 16 minutos da manhã de segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Professor Bagdadi, semana que vem, dia 22 de dezembro, teremos a retrospectiva do Petit Jornal. É o último episódio do ano. E cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retubante, descansado e tarifado e mandando cartas e fazendo telefonemas para tentar contornar as tarifas e reduzir as tarifas que ainda restam, as tarifas adicionais. E temos também Daniel Souza aqui, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas e começamos com uma eleição importante num país aqui da nossa região, o Chile. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 989. Um prazer, mais uma vez, estar iniciando uma semana aqui com os nossos ouvintes, com o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, pessoal que acompanha a gente pelo podcast. Sejam muito bem-vindos. Vou pedir, né, Daniel? Começar a semana já pedindo. É isso. Ó, segue o canal do Petit Jornal lá no YouTube. Aliás, a gente tem um canal de cortes também. Se inscreve lá no canal, pra gente isso faz muita diferença. E você que ouve a gente pelo podcast, dá as 5 estrelinhas lá, comenta, porque isso aumenta o nosso alcance, ajuda demais o nosso projeto, né? Um projeto quase, como o Daniel gosta de dizer, artesanal, né? A gente faz aqui com a nossa reduzida equipe, né, Daniel? A equipe tem eu, aí tem o Daniel, e aí tem eu e tem o Daniel. A equipe é essa daí. E a gente começa o nosso episódio de hoje, Daniel, falando sobre o segundo turno das eleições chilenas. E como a gente já tinha antecipado, a candidata da esquerda, né, a candidata governista, né, que representa ali o governo do Gabriel Boric, que é a René Terrara, ela foi para o segundo turno em primeiro lugar, mas ela não era favorita no segundo turno. Afinal de contas, você teve outros candidatos mais à direita que aglutinaram os votos em José Antônio Kast, que no dia de ontem tornou-se o novo presidente do Chile. No Chile não tem segundo turno, né, Daniel? E a gente teve uma inovação, inclusive, nessa eleição. Foi a primeira eleição desde a redemocratização com voto obrigatório, né? Eu acho que é cedo ainda para dizer qual foi o impacto que isso teve no resultado da eleição. Talvez não tenha tido um impacto decisivo, mas com 99% das urnas apuradas, então é um resultado definitivo. José Antônio Kast, do Partido Republicano, venceu com 58,1% dos votos válidos, enquanto René Terrara, do Partido Comunista, obteve 41,8% dos votos, com a participação eleitoral elevada, né? A gente está falando de 85% de comparecimento às urnas. Uma coisa que é importante, Daniel, e me parece que esse é o grande fato dessa eleição, é que o José Antônio Kast, ele é um político de 59 anos, será o presidente mais à direita desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet. Pinochet esteve à frente do Chile de 73 a 90. De lá para cá, a gente teve sempre governos moderados, inclusive com uma alternância entre direita e esquerda, mas José Antônio Kast, ele é um cara que, inclusive, louva bastante o próprio Augusto Pinochet. Diga-se passagem, né, acho que esse é um ponto relevante da gente lembrar, que muitos apoiadores do José Antônio Kast iam para manifestações carregando retratos de Augusto Pinochet. Durante a campanha eleitoral, Daniel, ele tentou dar uma moderada, né? Então ele não falou tanto sobre a ditadura do Pinochet, ele tentou evitar opiniões polêmicas que ele tinha sobre direitos humanos. Na opinião polêmica, leia-se, não serve para nada, não tem que ter e tal. Evitou falar, por exemplo, sobre igualdade entre homens e mulheres. Enfim, ele tentou deixar esses temas de meio de lado e tudo, mas a gente sabe exatamente qual é o background dele, né? Qual é a forma de pensamento dele. É uma forma que, de fato, considera que a ditadura de Augusto Pinochet não foi tão ruim assim, que teve ali seus pontos positivos, né? Que fez o que tinha que ser feito naquele momento, e ele considera que as críticas são todas elas, desconsideram o contexto daquele momento, né? Então são críticas anacrônicas, a gente tem que entender o contexto no qual aquilo aconteceu, e portanto ele teve como grandes temas da sua campanha, aliás,
esse foi o mérito dele, ele conseguiu fazer dos seus temas o tema da campanha, que são principalmente o combate ao crime. O Chile é um país que, comparado ao Brasil, é um país muito pacífico, né? Uma taxa de homicídio muito mais baixa do que a média regional, mas esse é um tema que vem preocupando cada vez mais os chilenos, vem tendo, de fato, um crescimento da criminalidade no país. Isso ele bateu o tempo todo ele falou sobre isso. Questões relacionadas à ordem pública e controle da imigração irregular foram temas centrais. Ele também conseguiu fazer com que isso se tornassem temas centrais e conseguiu fazer, inclusive, com que a própria Renate Herrera, né, quem estava disputando com ele, falasse, por exemplo, sobre a necessidade de um controle da fronteira norte, né, evitando a migração. Essa não é uma prioridade da Renate Herrera. Então, ele claramente conseguiu, durante a campanha eleitoral, jogar em casa. Ele conseguiu fazer com que a sua opositora falasse sobre os temas sobre os quais ele está confortável para falar. E, portanto, ele consegue aí uma super votação, né? Quase 60% dos votos, né? 58,1% dos votos, e já recebeu, inclusive, acenos da Renate Herrera, do próprio Gabriel Boric, né? O atual presidente, com uma popularidade baixíssima, e recebeu acenos do Trump, do Milei, né? Ambos comemorando a vitória, e do próprio presidente brasileiro, né? O Lula disse que vai continuar trabalhando com o Chile, como se nada tivesse acontecido, manutenção das relações com normalidade, é um país importante do Brasil. Então, temos, Daniel, a partir das próximas semanas, uma transição. Todo mundo prometeu que a transição vai ser tranquila, né? O próprio governo anunciou que pretende dialogar diretamente com José Antônio Kast. Em breve, portanto, teremos um novo governo empossado no Chile, Daniel. Tanguy, no dia de ontem, domingo, eu acordei com uma mensagem logo cedo da minha irmã, que mora na Austrália, uma das minhas 2 irmãs que moram na Austrália, Isabel, fazendo referência a um ataque a tiros que tinha acontecido perto de onde ela mora, um ataque a tiros durante um evento judaico, né? Um evento judaico do Hanukkah, e esse ataque foi em Bondi Beach. Bondi Beach é uma das praias mais conhecidas da cidade de Sydney, é uma praia bastante badalada, inclusive, onde você tem muitos turistas e tem muitos eventos na praia. E ontem era o caso de um desses eventos, um evento judaico. Nós tivemos ali 2 atiradores, pai e filho, que abriram tiros contra a multidão que estava ali aglomerada naquele evento judaico. Isso resultou na morte de 16 pessoas, incluindo um dos atiradores, o pai, de 50 anos. O segundo atirador, filho de 24 anos, está internado em estado crítico. Você teve vítimas entre 10 e 87 anos. Uma menina de 10 anos está entre as mortas e um senhor de 87 anos, um sobrevivente do Holocausto, também está entre os mortos. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 policiais. O pai chegou à Austrália em 1998 com visto de estudante e o filho é cidadão australiano. Eles eram conhecidos pelas autoridades australianas, mas não eram consideradas ameaças iminentes. Uma bandeira do Estado Islâmico foi encontrada em um veículo que seria ali o transporte desses atiradores. Os vídeos, gravados por pessoas sugerem 2 armas longas, embora a polícia não tenha divulgado detalhes oficiais dessas armas. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, ele acabou anunciando já ontem mesmo o endurecimento das leis em relação a armamentos, a criação de um registro nacional de armas de fogo, limitações de licenças em relação a armas que não seriam vitalícias, etc. Tanto que a Austrália está longe de ser os Estados Unidos no que diz respeito a acesso a armamentos. É um país onde o acesso é bem mais restrito do que nos Estados Unidos, mas mesmo assim o primeiro-ministro caminhou nessa direção. Chamou muito a atenção também o vídeo onde você tem um civil, o Ahmed Al-Ahmed, que desarmou um atirador e acabou baleado ali 2 vezes. Ele que é de origem árabe e está sendo tratado pelas autoridades australianas como um herói nacional. O ataque foi classificado pelo Albanese como um ato antissemita e terrorista. E você teve aí líderes mundiais, incluindo Trump, Macron e também o próprio governo brasileiro,
condenando o ataque. É o pior massacre desde Port Arthur, em 1996. A Austrália não tem tido um histórico recente desse tipo de ataque. E fica um registro, Tanguy, que o primeiro-ministro Netanyahu sugeriu que a Austrália jogou gasolina na fogueira, numa fala que me pareceu, no mínimo, bastante infeliz e um certo troco em relação ao fato da Austrália ter reconhecido no último mês de setembro a Palestina, junto com Canadá e Reino Unido. Canadá, Reino Unido e Austrália reconheceram o Estado palestino no último mês de setembro, e o Netanyahu ele sugere que a Austrália fomentou o antissemitismo ao longo dos últimos tempos, ou pelo menos que não combateu o antissemitismo, e me parece uma fala muito complicada, ainda mais dentro de um contexto de tanta dor, envolvendo justamente os judeus australianos, e dentro de uma situação onde o antissemitismo evidentemente tem crescido no mundo ao longo dos últimos tempos, mas é algo que gerou ali também um certo desconforto em relação às autoridades australianas. E essa é uma fala muito oportunista do Netanyahu, né? Você aproveita uma catástrofe, né? Um atentado horrendo para fazer palanque político, né? Isso é muito importante que se diga. Você apoiar o Hamas no que o Hamas faz é antissemitismo. Você apoiar que haja um Estado palestino não é antissemitismo. Não é uma coisa, outra coisa, são coisas muito, muito distantes. E o Netanyahu está fazendo, na verdade, é proselitismo político. E é interessante sempre registrar, a Austrália é um país que eu conheço bem, ela é conhecida, e isso é bastante evidente, por uma liberdade religiosa. Você tem mesquitas na Austrália, você tem sinagogas, você tem igrejas cristãs, isso é absolutamente visível. E ao longo dos últimos anos, Tanguy, tem tido na Austrália um certo tensionamento crescente, porque o país recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Então, vamos observar também quais podem ser os reflexos disso sobre a sociedade australiana, na medida em que existe ali um tensionamento que ainda não está exatamente depurado e que tem que ser analisado com mais profundidade. E um ato como o de ontem, um ato de terror, um ato antissemita, pode trazer aí algumas consequências. Daniel Souza, eu quero falar na próxima pauta sobre a Ucrânia, né? Sobre Volodymyr Zelensky. E antes de eu falar sobre a pauta, eu quero dar uma dica para Volodymyr Zelensky. Zelensky continua usando a sua indefectível camisa verde. Tudo quanto é lugar que ele vai com a mesma camisa verde. Uma vez ou outra, o pessoal fala assim, meu Deus, ele conseguiu usar uma camisa social, uma outra camisa de outra cor e tal. Mas o normal dele continua sendo aquela camisa militar verde. Ô, Zelensky, tá chegando o Natal aí e você pode aproveitar o cupom do Petit Jornal para você conseguir um super desconto que pode chegar a 30% de desconto utilizando o cupom do Petit Jornal. E se for a sua primeira compra, Zelensky, esse desconto é ainda maior. E não para por aí, na verdade, você ainda consegue 20% de cashback, ou seja, a compra que você faz te rende um crédito de 20% para a sua compra seguinte. É a forma, Zelensky, de você não precisar sair aí da mesa de negociações, imagino que esteja complicado, a administração do governo, negócio difícil e tal. Você pode fazer essa compra pela internet, vai chegar na sua casa, onde você quiser e tal, para oferecer de presente. Inclusive, tô com medo que eu vou comprar, se eu der de presente para alguém e não ficar legal, a troca, Zelensky, é simples, é fácil, né? Você tem lá todo o passo a passo para você fazer a troca. Eu já tive que fazer troca, aliás, de produto densário, por causa de tamanho e tal. Super tranquilo, super funciona. Aproveita lá, Zelensky, você que está ouvindo a gente também, evita aquele shopping lotado, né? Usa o cupom do Petit Jornal para fazer suas compras de fim de ano. Zelensky, faça como eu, que usa muitas das camisas da cor que você gosta. Às vezes sou confundido com você. Isso me gera um incômodo, gera um embaraço. Mas acho que você está perdendo uma ótima oportunidade para aproveitar produtos da Insider Store. Natal chegando, Zelensky. Poxa, cheio de presentes também que você tem que comprar aí nessa época do ano. Pode ser algo que vai fazer muita diferença na sua popularidade junto à sua família e os seus amigos. Perfeito. Daniel Souza, o que eu quero falar sobre Zelensky é que ele foi para Berlim. Então, quem intermediou essa conversa foi o Friedrich Merz, né, o atual chanceler alemão. E o Zelensky, portanto, ele foi para Berlim para conversar exatamente com o representante dos Estados Unidos. Achei interessante porque o Merz, ele recebeu o Zelensky e representantes americanos, né, entre eles o Jared Kushner, né, o Jared Kushner, na verdade, né, o genro do Trump, e o Steve Witkoff, né, que é um dos negociadores dos Estados Unidos para a questão da Ucrânia. E o próprio Merz não participou da conversa, né? Ele colocou ucranianos e americanos numa salinha e deixou eles conversando lá. E o que saiu dessa conversa, Daniel, é que o Zelensky
ele disse que aceitava fazer uma concessão para chegar a um acordo de paz. Aí você vai pensar, pô, mas qual é a concessão que ele está disposto a fazer? O que ele disse foi o seguinte: a minha concessão é que nós aceitamos que nós não vamos entrar na OTAN. Beleza, não vamos entrar na OTAN. Aí, Daniel, me surgiram mais perguntas do que respostas, tá? A primeira delas é: quem disse que ele ia entrar na OTAN? Alguém falou, alguém prometeu que ele ia entrar na OTAN, que a Ucrânia vai entrar na OTAN? Porque isso está na Constituição ucraniana, que queremos entrar na OTAN, mas a OTAN sempre foi muito cautelosa com relação a isso. Daniel, se você fosse um membro da OTAN, você, sabendo o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, você chamaria realmente a Ucrânia para dentro da OTAN? Assumindo o seguinte compromisso: se a Rússia atacar a Ucrânia de novo, você vai ter que ir para a guerra contra a Rússia. Eu vou repetir, você vai ter que ir para a guerra contra... Eu não estou falando da Moldávia, eu estou falando da Rússia. Então, assim, ele está fazendo uma concessão. Acho que eu ia fingir que não recebi a carta da Ucrânia. O e-mail não chegou. O e-mail foi pro spam. Acontece. Acontece muito. E aí ele faz essa concessão. Ó, beleza, então vamos fazer o seguinte: não vou entrar na OTAN, mas eu quero garantias de segurança que sejam juridicamente vinculantes. Vou traduzir. O que significa isso? Eu não vou entrar na OTAN, mas eu quero que os membros da OTAN, mais o Japão, mais outros países por aí, me tratem como se eu fosse membro da OTAN. Ou seja, se a Rússia me atacar, eu quero garantias de segurança de que vocês vão me defender. Daniel, isso não é concessão. Não há concessão. Aí é uma concessão absolutamente pro forma, né? Não muda realmente nada. E a grande questão, Daniel, a gente vem falando sobre isso aqui nas últimas semanas, não é entrar ou não entrar na OTAN. A questão é território, né? O que os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia, me parece que esse é um ponto meio insolúvel, tá? Não vejo como isso vai se resolver diplomaticamente. É que os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia a aceitar oferecer concessões territoriais para a Rússia. Ou seja, admitir que os territórios que a Rússia já conquistou serão reconhecidos como territórios russos e que determinados territórios que a Ucrânia ainda controla, principalmente na região do Donbass, serão entregues para a Rússia. Os Estados Unidos pressionam a Ucrânia para aceitar essas concessões territoriais. A Rússia diz que só tem acordo se essas concessões territoriais forem feitas. Se não aceitar, eu tomo na marra. E o que os Estados Unidos o que a Ucrânia está dizendo é: não aceito. O ponto não é entrar ou não na OTAN, até porque isso me parece um debate morto. A OTAN, nesse momento, não tem nenhum interesse em colocar a Ucrânia para dentro. Isso não vai, de fato, acontecer. Agora, a questão das concessões territoriais me parece um ponto que ninguém está disposto a mudar o ponteiro, né? A Rússia não está disposta a ceder esse ponto, ela quer esse ponto de qualquer maneira. A Ucrânia não vai ceder e os Estados Unidos querem um acordo o mais rápido possível. Vamos ver no que vai dar, Daniel, mas me parece que essa concessão ela é apenas uma tentativa de mostrar: olha como é que eu estou dando um passo e a Rússia não. Mas não sei se isso vai trazer algum tipo de impacto na maneira pela qual os Estados Unidos têm visto a questão entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar, Daniel, para ver o que vem pela frente, mas parece que essa é uma daquelas notícias que o Zelensky tenta colocar para colar, mas não vai trazer grandes impactos. Tanguy, você não vai acreditar. A França pediu adiamento da votação do acordo entre Mercosul e União Europeia, votação no Parlamento Europeu e também no Conselho Europeu, votação que estava marcada para essa semana. A França alega a necessidade de mais tempo para garantir proteções para a agricultura europeia, especialmente com relação aos produtos mercosulinos. A proposta francesa busca evitar impactos negativos à produção agrícola, principalmente carne bovina e de aves, que representam preocupações significativas para os produtores europeus. Tanguy, não é possível. Em pleno 2025, dezembro de 2025, a França vai continuar ali refém daquele pequeno grupo da economia francesa, que é muito pouco representativo no PIB francês, e atrapalhar a celebração de um acordo de tanta envergadura. É importante sempre registrar, esse acordo é importante para o Mercosul? Lógico que é, mas é importante também para a União Europeia. Afinal, a União Europeia precisa abrir novos mercados para os produtos europeus, porque a União Europeia está numa situação bastante difícil no que diz respeito à sua perda de dinamismo econômico, à sua perda de relevância econômica, e, consequentemente, ela precisa abrir mercados, e a prioridade estabelecida pelos europeus foram justamente mercados emergentes,
como é o caso do Mercosul, como é o caso da Índia, como é o caso da Austrália. Foram alguns mercados traçados ali há bem pouco tempo atrás, com prioridades para a celebração de acordos comerciais. E agora, na última hora, a França vem tentar melar a votação. O fato da França tentar melar a votação, Tanguy, me sugere que a França está com medo de perder. Ou seja, está com medo de que haja uma aprovação do acordo entre a União Europeia e Mercosul no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu. Lembrando sempre que a França não tem os direitos de vetar o acordo e, consequentemente, existe aí a possibilidade do acordo ser aprovado a despeito da contrariedade francesa. Mas, uma vez mais, registramos aqui uma certa incredulidade da França ficar refém de pequenos interesses, pequenos grupos políticos, que não são exatamente tão relevantes quanto muitas vezes gostam de projetar, fazem muito barulho, é verdade, acabam tendo ali uma capacidade de articulação política importante, mas pensando em longo prazo, a Europa precisa de um acordo como esse, um acordo que está sendo negociado desde 1999, e se ela não celebra, a tendência é que o processo de declínio europeu que já acontece seja ainda mais intensificado, declínio que poderia ser amortecido, poderia realmente ser, de alguma maneira, minimizado, caso você tivesse a celebração de um acordo comercial como esse, um acordo comercial de grande envergadura. Daniel Souza, a gente na semana passada pediu sugestões de um novo nome para a geleia da Shakira. Estávamos magoados, chateados. Seguimos magoados, seguimos chateados. Seguimos magoados. Mas, Daniel, as pessoas estão parando a gente nas ruas. As pessoas estão mandando cartas para a redação. As pessoas estão mandando e-mails. As pessoas estão fazendo abaixo-assinado dizendo: não toquem no nome da geleia da Shakira. Eu quero saber se é isso mesmo. Se o pessoal está confortável com isso. Se tiver, Daniel, beleza. Por enquanto, essa decisão não foi tomada ainda. Continuamos chamando a ex-geleia da Shakira. Tá? A geleia da Shakira ainda está de castigo e será chamada de ex-geleia da Shakira, porque Shakira voltou a conversar com o Gerard Piqué. Tá? Aí tem gente que fala assim, mas é uma questão de civilidade, eles têm filhos juntos e tal. E ok, a gente quer ouvir vocês, mas Daniel Souza, o que você traz na ex-geleia da Shakira, pelo menos por enquanto? Tanguy, você sabe que o Donald Trump ele foi convidado para lançar a moeda antes do tradicional jogo anual Army-Navy, quer dizer, a Marinha dos Estados Unidos contra o Exército dos Estados Unidos. O jogo foi realizado em Baltimore. O Tanguy entrou no campo. Vou jogar a moeda, vou flip the coin. O presidente, é só flip the coin. O Tanguy não, né? Foi o Trump que entrou em campo, não foi eu. Foi o Trump. Tanguy, Trump, tudo com T, eu às vezes me confundo. Então, Trump... É muito parecido. O Trump recebeu ali a moeda, Tanguy, eis que ele coloca a moeda na palma da mão e joga a moeda pro alto. Assim, sem flipar. Tanguy, a ideia do flip the coin é que a moeda gire, certo? Você vai lá com seu polegar, plá, e acaba girando a moeda. Aí você tem ali uma certa imprevisibilidade de qual será a face da moeda que será sorteada. Pois bem, Donald Trump não fez isso, simplesmente pegou a moeda, jogou para cima com a palma da mão e a moeda não girou. O pessoal ficou meio incrédulo, mas ele saiu de lá como se ele tivesse inovado. Fiz aqui, um lançamento genial de moeda. Fiz algo que ninguém nunca tinha pensado e eu consegui fazer de forma completamente diferenciada, enquanto os observadores estavam ali um pouco incrédulos com essa inovação do presidente dos Estados Unidos. Será que se tornar presidente dos Estados Unidos é tão difícil assim, Daniel? Ou será que tem que ter assim uma... Né? Porque às vezes eu fico pensando nisso, será que é tão difícil, cara? Né? De repente não é tão difícil assim, que ser presidente dos Estados Unidos é um sonho distante para os jovens e tal. Cara, de repente, você não precisa nem ter algumas habilidades básicas, assim, que você consegue, né? Você não sabe jogar uma moeda para cima, né? Fazer o sorteio de uma moeda. Complicado. Daniel Souza, se você quer saber mais sobre Donald Trump, né? Como é que ele chegou lá, como é que ele se tornou presidente, tem uma aula gratuita lá no Petit Cursos, né? Lá no YouTube do Petit Jornal, sobre Donald Trump, né? A trajetória de Donald Trump, a vida de Donald Trump, que, aliás, é um tipo de coisa que a gente gosta de fazer bastante lá para os alunos do Petit Cursos. Semana passada, por exemplo, a gente teve uma aula biográfica sobre Putin. Quem é Putin, a história do Putin, a trajetória dele, como é que ele se tornou agente da KGB, como é que foi a trajetória dele, aliás, dentro da KGB, como é que ele se chegou ao poder, à presidência. Esse, na verdade, é apenas
um dos cursos, né, sobre Rússia, entre os vários que estão lá para os alunos do Peticurso. Acessa lá, peticurso.com.br. Você, tornando-se aluno, você passa a ter acesso a todo o nosso catálogo e também às aulas ao vivo, né, que acontecem toda terça-feira, às 19 horas. Daniel Souza. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Pet Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é um podcast artesanal, não tem ali o suporte de um grande conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora, e, consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores acaba sendo de fundamental importância, e fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Você tem, inclusive, várias alternativas para apoiar o Pet Jornal, e fica aqui o nosso convite. No descritivo desse episódio tem a chave Pix para apoiar o Pet Jornal, petjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Ainda hoje, mais tarde, temos mais um episódio do Petit Jornal. A gente faz a gravação às 21 horas. Nos vemos. Um abraço. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.